As nuvens em Marte são formações sutis, mas fascinantes, que revelam muito sobre a dinâmica da fina atmosfera do planeta. Compostas principalmente por cristais de gelo de água ou por gelo de dióxido de carbono, elas surgem em padrões delicados que lembram algumas nuvens terrestres. Algumas possuem comportamentos realmente intrigantes, uma vez que a atmosfera marciana acaba passando por processos que não vemos na mesma proporção por aqui. E cerca de uma década atrás, telescópios de alta resolução detectaram um fenômeno muito estranho. Nuvens simplesmente levantando da superfície e indo em direção ao espaço. No vídeo de hoje, vamos explorar esse fenômeno um tanto estranho lá em Marte. Como poderíamos descrever primeiramente o céu marciano? Imagine-se a 30 km de altitude aqui na Terra, onde a pressão atmosférica é de apenas 1% da que sentimos ao nível do mar. Essa é aproximadamente a condição que encontramos na superfície de Marte. Mas há um detalhe a mais. O ar de Marte está impregnado de partículas em suspensão que tingem o céu de um tom levemente avermelhado. Hoje ele parece um deserto imenso e inóspito, mas no passado é quase certo que o planeta foi muito mais úmido, com uma atmosfera densa e talvez até condições capazes de sustentar a vida. Algum evento extremo, no entanto, transformou esse cenário acolhedor no Marte atual como uma visão árida e ressecada. A verdade é que ainda não há um consenso real do porquê Marte chegou a esse ponto, mas um dos motivos mais aceitos é que talvez isso esteja relacionado ao tamanho reduzido do planeta. Por ser consideravelmente menor que a Terra, Marte provavelmente perdeu muito cedo o seu campo magnético. E sem essa proteção, o vento solar provavelmente varreu a atmosfera. O resultado foi a fuga da água líquida para o espaço, selando seu destino como um mundo seco e desolado. O céu marciano apresenta também uma paleta peculiar. Durante o dia, sua coloração varia entre tons de caramelo e vermelho, resultado da dispersão da luz pelas finas partículas de poeira suspensas na atmosfera. Já no pôr do sol, ocorre o oposto do que vemos aqui na Terra. A região próxima ao horizonte ganha um tom azulado, efeito da interação da luz solar com as partículas extremamente pequenas. Além disso, o céu de Marte é frequentemente decorado por nuvens geladas, formadas por cristais de gelo de água ou até dióxido de carbono. Em certas épocas, essas nuvens surgem com mais intensidade, principalmente nas primeiras horas da manhã marciana, criando faixas alongadas que lembram rastros de vapor e acrescentam um ar enigmático a esse cenário. Os ciclos sazonais de Marte também possuem um impacto direto na aparência do céu e no comportamento de sua atmosfera rarefeita. Durante o verão marciano, por exemplo, parte do gelo de dióxido de carbono das calotas polares sublima, passando diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Esse processo libera grandes quantidades de CO2 na atmosfera e favorece a formação de nuvens em altitudes extraordinárias, algo entre 60 e 90 km acima da superfície. Essas nuvens foram observadas em detalhes inéditos por missões robóticas, como o rover Curiosity. Esse tipo de registro revela não só a composição dessas formações, mas também a velocidade e a direção dos ventos que as transportam no céu rarefeito. Como a atmosfera de Marte possui menos de 1% da densidade terrestre, acompanhar o movimento das nuvens tão altas é um recurso valioso para calcular os padrões de circulação do ar e estudar os mecanismos que regulam o clima do planeta. Apesar da densidade atmosférica ser baixa, os ventos em Marte podem soprar em velocidades médias entre 4 e 15 km por hora, o suficiente para levantar e transportar partículas finas que cobrem grande parte de sua superfície. Esses processos climáticos não alteram apenas o céu marciano, mas também ajudam na redistribuição da poeira de Marte. Só que entre março e abril de 2012, os astrônomos registraram algo um tanto inusitado em Marte. Simplesmente uma pluma gigantesca levantando da superfície e indo em direção ao espaço. Essas estruturas misteriosas atingiram altitudes superiores a 250 km, um patamar que ultrapassa em muito a região onde a atmosfera do planeta ainda exerce influência significativa. Para comparação, as nuvens mais altas já observadas anteriormente em Marte dificilmente ultrapassavam os 100 km de altitude. A pluma parecia avançar em direção ao espaço, em uma zona em que a transição entre a atmosfera e o vácuo cósmico se torna quase indistinguível.
O tamanho dessa formação era igualmente impressionante. Em menos de 10 horas, ela se espalhou até ocupar uma área de 1000 km de comprimento por 500 km de largura, cobrindo uma porção do planeta equivalente a territórios inteiros aqui na Terra. E não foi um fenômeno rápido, a pluma permaneceu visível por 10 dias, alterando sua forma e estrutura a cada novo registro. Essa persistência contrasta com a maioria das nuvens marcianas, geralmente finas, pequenas e de curta duração. Imagens em time-lapse feitas pelos astrônomos amadores mostram não apenas a evolução da pluma, mas também a própria rotação de Marte em contraste com a nuvem estacionada naquela região. O efeito é dramático. Enquanto o planeta gira, a pluma permanece projetada para o espaço como uma marca fixa na borda do globo marciano, destacando a sua estrutura colossal, parecendo até uma nuvem levantada por uma nave espacial. Claro, esse não é o caso aqui. Os cientistas levantaram diferentes hipóteses para explicar a origem dessas plumas. Uma delas sugere que seriam nuvens formadas por cristais de gelo de água, gelo de dióxido de carbono ou até poeira refletindo a luz solar. No entanto, esse cenário exigiria desvios drásticos de modelos conhecidos, principalmente da circulação atmosférica marciana, já que nuvens em tais altitudes são quase impossíveis seguindo os padrões atuais. Outro ponto intrigante é que nenhuma das sondas orbitais em operação na época conseguiu registrar as plumas. Isso ocorreu por uma combinação de fatores. A geometria de observação não favorecia o registro direto e as condições de iluminação local tornaram o fenômeno invisível para os sensores orbitais. Assim, coube aos astrônomos amadores na Terra para captar um evento que escapou até mesmo dos instrumentos de alta tecnologia enviados ao planeta. Até hoje, a natureza exata dessas plumas continua em aberto. Essa perspectiva reforçou a noção de que se tratava de algo além das variações atmosféricas rotineiras. A raridade do fenômeno fica evidente quando se analisa o histórico de observações. Pesquisa em bancos de imagem do telescópio espacial Hubble entre 1995 e 1999 mostraram algumas plumas menores em altitudes até de 100 km. No entanto, apenas uma vez, em 17 de maio de 1997, o Hubble capturou algo comparável à formação de 2012. Uma pluma anormalmente alta que também parecia alcançar as fronteiras do espaço. Essa coincidência mostra que tais eventos podem ser extremamente raros, talvez ligados a condições muito específicas e pouco compreendidas da atmosfera marciana. Marte, mesmo incrivelmente distante, ainda pode nos impressionar. Aquele mundo coberto por uma fina camada de ferrugem tem sua própria dinâmica atmosférica. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!